Existem símbolos que não foram criados apenas para serem vistos. Foram criados para carregar mensagens espirituais, promessas e, em alguns casos, até advertências silenciosas. Antes de começarmos essa revelação, se você acredita no poder da cruz e na proteção divina, escreva agora Amém nos comentários. Cada Amém declarado é uma oração viva, uma profissão de fé e uma corrente de luz contra qualquer sombra. Hoje você vai descobrir um confronto simbólico que atravessou séculos e despertou intensos significados espirituais. A cruz de São Bento versus a cruz de Malta. Duas cruzes, dois caminhos históricos, mas mensagens espirituais muito diferentes. De um lado, a cruz de São Bento, um dos maiores símbolos da fé católica, carregada de orações de exorcismo e proteção espiritual. Um escudo contra o mal, um lembrete silencioso de que Cristo venceu a escuridão. Do outro lado, a cruz de Malta, símbolo ancestral ligado a ordens militares e cavaleiros, envolto em significados estratégicos, simbólicos e, muitas vezes, misteriosos. Ambas cruzes sobreviveram ao tempo, guerras, perseguições e mudanças culturais, guardando em seus traços mensagens que poucos param para decifrar. Ao longo da história, elas se cruzaram em campos de batalha, nos templos e nas mãos de homens que acreditavam carregar um poder espiritual maior do que eles próprios. A cruz de São Bento, com suas inscrições em latim, ecoa um clamor claro: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão, o meu guia. Já a cruz de Malta surge como um emblema de honra, disciplina e mistério, associada à ordem dos hospitalários e à ordem de Malta, com um legado que mistura fé, guerra e poder. Mas por trás desses dois símbolos está uma verdade espiritual profunda. Nem toda cruz carrega a mesma mensagem. A forma pode enganar os olhos, mas o espírito por trás é o que realmente importa. É isso que muitos esquecem. E é isso que vamos desvendar hoje. Prepare-se, porque neste vídeo não estamos apenas comparando dois desenhos. Estamos decifrando dois códigos espirituais gravados na história. E ao entender o que cada cruz representa, você verá claramente qual delas nasceu como um escudo de luz e qual carrega um passado envolto em enigmas. Fique até o final, porque quando você compreender o poder simbólico dessas cruzes, a sua percepção espiritual sobre os sinais e símbolos ao seu redor nunca mais será a mesma. Antes de mergulharmos na história dessas duas cruzes, se você acredita que a fé católica é uma fortaleza espiritual, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ama os sinais sagrados da nossa igreja. E me diga nos comentários, qual dessas cruzes você já viu ou usa? A cruz de São Bento ou a cruz de Malta? A história dessas duas cruzes se desenrola em épocas muito diferentes, mas ambas surgiram em contextos marcados por fé, batalhas espirituais e transformações culturais profundas. A cruz de São Bento tem sua origem associada ao século VI, com Bento de Núrcia, fundador do famoso mosteiro de Monte Cassino e pai do monaquismo ocidental. Bento viveu em uma época turbulenta. Impérios ruíam, invasões assolavam a Europa, e o medo espiritual era intenso. Foi nesse contexto que sua fé inabalável deu origem a orações e símbolos que se tornariam escudos espirituais contra o mal. A cruz associada a São Bento carrega em suas inscrições frases em latim que formam uma poderosa oração de exorcismo: Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. A Santa Cruz seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Essa cruz foi usada por séculos em monges beneditinos, rituais de bênçãos, proteções e batalhas espirituais. Com o tempo, a cruz de São Bento foi difundida entre os fiéis e passou a ser cunhada em medalhas, pendurada em portas, usada no peito ou levada em peregrinações como sinal de proteção contra tentações e ataques espirituais. Ela não era um ornamento, era um símbolo de fé viva e combate espiritual. Ao longo dos séculos, papas e monges reconheceram e incentivaram seu uso como sinal de proteção. Já a cruz de Malta tem um nascimento diferente.
Sua origem remonta ao século XI, durante as Cruzadas. Ela foi adotada pelos cavaleiros da Ordem dos Hospitalários, posteriormente chamada Ordem de Malta, uma ordem militar e religiosa que surgiu para proteger peregrinos cristãos na Terra Santa e cuidar dos feridos em tempos de guerra. A cruz em forma de 8 pontas representa as bem-aventuranças e as virtudes dos cavaleiros: lealdade, fé, coragem, misericórdia e justiça. Embora tivesse raízes cristãs, a Cruz de Malta também foi usada em contextos militares, políticos e estratégicos, ganhando camadas de significados que iam além da devoção espiritual. Por isso, ao longo dos séculos ela foi associada tanto à fé quanto ao poder, à guerra e, em certos momentos históricos, a sociedades e movimentos que buscavam influência política sob um verniz religioso. Diferente da Cruz de São Bento, que nasceu do silêncio da oração, a Cruz de Malta emergiu dos campos de batalha, dos exércitos e das ordens cavaleirescas. Ambas sobreviveram a guerras, perseguições e mudanças culturais. A Cruz de São Bento manteve-se no coração da Igreja, sempre associada à oração, bênçãos e exorcismos. A Cruz de Malta seguiu um caminho mais político e simbólico, ligada à nobreza, ordens militares e movimentos estratégicos da Idade Média. Duas origens distintas, duas mensagens diferentes. Uma cruz nasceu no silêncio de um mosteiro, como um escudo espiritual. A outra surgiu no barulho dos campos de guerra, como um estandarte de poder e honra cavaleiresca. Os símbolos mais poderosos da história não se limitam à forma visível. Eles carregam mensagens escondidas, intenções espirituais e significados que atravessam os séculos. Tanto a Cruz de São Bento quanto a Cruz de Malta são exemplos perfeitos disso. Dois desenhos aparentemente simples, mas com sentidos profundamente diferentes. A Cruz de São Bento não é apenas uma cruz. Ela é literalmente uma oração gravada em metal. No centro, a cruz representa a vitória de Cristo sobre o mal. Ao seu redor, as iniciais latinas formam frases espirituais de exorcismo. CSSML. Crux, Sacra Sit Mihi Lux, a Santa Cruz seja a minha luz. E NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão o meu guia. Na vertical e na horizontal, as letras CSPB significam Cruz do Santo Pai Bento. Em torno da borda, a inscrição completa do exorcismo, VRSNSMV. Vade retro Satana, non suade mihi vana. Afasta-te, Satanás, não me seduzas com tuas vaidades. SM Coeli. Sant mala quae libas, é mal o que tu me ofereces. IVB. Ipsi venena bibas, bebe tu mesmo o teu veneno. Cada palavra é uma espada espiritual. Para os fiéis, usar ou portar essa cruz é declarar em silêncio: Cristo é a minha luz, o mal não me guiará. Por isso, desde os tempos antigos, monges e sacerdotes a utilizam em bênçãos, consagrações de lares e rituais de exorcismo. A força dela não está no metal, mas na fé e na oração gravada em seus traços. Já a Cruz de Malta, com seu formato de 8 pontas, carrega uma simbologia mais estratégica e cavaleiresca. Suas 8 extremidades representam virtudes associadas à ordem dos hospitalários: fé, misericórdia, arrependimento, humildade, justiça, sinceridade, verdade e resistência ao mal. Para os cavaleiros, essa cruz era um sinal de honra, disciplina e coragem. Mas por trás dessa aparência nobre, há também camadas misteriosas. Com o tempo, ela passou a ser usada não apenas por ordens religiosas, mas também por grupos e organizações seculares que buscavam poder e influência. Muitos estudiosos notam que a Cruz de Malta, por ser fortemente ligada a ordens militares e aristocráticas, adquiriu um caráter mais político e simbólico do que devocional. Em certas épocas, ela foi interpretada como símbolo de poder e segredo, especialmente quando ligada à soberana Ordem Militar de Malta, uma das instituições mais antigas do mundo, com status internacional até os dias atuais. Enquanto a Cruz de São Bento foi cunhada como uma arma espiritual direta,
A cruz de Malta ganhou múltiplos significados ao longo do tempo, dependendo de quem a empunhava. Para uns, representava fé e serviço cristão. Para outros, representava poder, honra e domínio. É justamente essa duplicidade que a envolve em mistério. Outra conexão misteriosa interessante está no contexto em que ambas foram usadas. A cruz de São Bento atuava no campo espiritual, contra forças do mal invisíveis. A cruz de Malta no campo físico, nas cruzadas e guerras religiosas. É como se uma representasse a batalha interna, a guerra da alma, e a outra, a batalha externa, a guerra dos homens. Além disso, a cruz de São Bento sempre esteve ligada à oração pessoal e à Igreja Católica de forma direta, enquanto a cruz de Malta, embora tenha raízes cristãs, foi reinterpretada diversas vezes ao longo da história, inclusive por grupos que se afastaram do sentido original de fé. Por isso, enquanto uma se mantém como símbolo sagrado de proteção e luz, a outra se tornou uma espécie de símbolo híbrido, carregando significados religiosos, militares e políticos. Essa diferença é fundamental. Um símbolo gravado com palavras de fé versus um símbolo marcado pela força e pelo poder humano. Um instrumento espiritual contra as trevas. Outro, um estandarte de batalhas humanas. Quando olhamos para a cruz de São Bento e a cruz de Malta, percebemos que, mais do que formas, estamos diante de mensagens espirituais distintas. Para o olhar católico, a diferença entre elas é profunda. Uma foi consagrada pela oração, pela fé e pela tradição espiritual da Igreja. A outra, marcada pela história humana, pela luta, pelo poder e por símbolos que foram sendo reinterpretados ao longo do tempo. A cruz de São Bento é, acima de tudo, um símbolo de fé ativa. Quem a usa declara que Cristo é a luz e que nenhuma força das trevas pode se sobrepor a essa luz. Cada inscrição nela gravada é uma oração silenciosa que acompanha o fiel em todos os momentos. Ela não depende de interpretações externas. Carrega em si um exorcismo direto, reconhecido e usado pela Igreja há séculos. Por isso, tornou-se um dos símbolos mais respeitados e temidos pelas forças espirituais negativas. Ela não é neutra, é um escudo espiritual. Já a cruz de Malta tem um impacto diferente. É um símbolo histórico, de caráter híbrido, carregado de significados religiosos e seculares. Para muitos católicos ela também foi, e ainda pode ser, um símbolo de coragem, serviço e honra. Afinal, no seu nascimento, estava ligada aos cavaleiros hospitalários, que cuidavam de peregrinos e defendiam a fé cristã na Terra Santa. No entanto, com o passar do tempo, essa cruz foi incorporada em contextos políticos, militares e até sociais, tornando-se um emblema de identidade, mas não necessariamente um sinal de oração ou proteção espiritual direta. Para os fiéis católicos, a mensagem espiritual clara vem da cruz de São Bento. Ela está ancorada em Cristo, em sua vitória sobre o mal e na intercessão da Igreja. A cruz de Malta, por outro lado, precisa ser compreendida dentro de seu contexto histórico, e não confundida com símbolos sagrados de intercessão ou proteção espiritual direta. Existe ainda um ensinamento profundo nessa comparação. Nem todo símbolo em forma de cruz carrega o mesmo peso espiritual. A cruz em si é um sinal poderoso da vitória de Cristo, mas é a intenção espiritual e a bênção que a acompanham que determinam seu verdadeiro significado para o fiel. A cruz de São Bento nasceu da oração, foi abençoada e carrega palavras que proclamam a autoridade de Deus. A cruz de Malta nasceu dos homens, cavaleiros, estratégias, ordens militares, e por mais que tenha sido usada em nome da fé, não carrega a mesma consagração. Por isso, para quem busca proteção espiritual, a Igreja sempre apontou símbolos como a cruz de São Bento e a medalha milagrosa, sacramentais profundamente ligados à oração e à fé. A cruz de Malta, por sua vez, permanece como um marco histórico, um lembrete do passado cavaleiresco e da força humana, mas não uma arma espiritual consagrada pela Igreja como a cruz beneditina.
Para muitos católicos, entender essa diferença não é escolher entre símbolos bons ou maus, mas compreender que apenas um foi feito para lutar no campo espiritual. Isso reforça a importância de discernir, de conhecer a origem dos símbolos que carregamos e de entender quais têm a bênção e o peso espiritual da Igreja. Essa comparação não é sobre estética ou aparência, é sobre essência, propósito e força espiritual real. Quantas vezes você já viu cruzes sendo usadas como se fossem apenas um enfeite, sem imaginar o que realmente significam? Quantas pessoas carregam símbolos poderosos no peito, sem conhecer a história espiritual por trás deles? A cruz de São Bento e a cruz de Malta são provas de que nem toda cruz carrega a mesma mensagem, e compreender isso é um ato de fé e discernimento. A cruz de São Bento nasceu do silêncio da oração, da resistência espiritual e da certeza de que Cristo é a luz que vence qualquer escuridão. Ela é temida pelo mal, não por sua forma, mas pelas palavras sagradas gravadas nela. Palavras que ecoam como um escudo invisível em favor daqueles que creem. Já a cruz de Malta surgiu no calor dos campos de batalha, entre cavaleiros e exércitos, carregando significados ligados à honra e ao poder humano. Embora tenha nascido num contexto cristão, seu uso foi reinterpretado ao longo dos séculos, perdendo seu caráter estritamente espiritual. Essa comparação nos lembra que símbolos sagrados não são apenas desenhos, são declarações espirituais. Ao escolher qual cruz carregar consigo, não escolhemos apenas um objeto, escolhemos a mensagem que queremos declarar no mundo espiritual. A cruz de São Bento proclama: a Santa Cruz seja a minha luz. O mal não me guiará. Ela representa a vitória da fé sobre as trevas. Agora, eu te faço uma pergunta direta. Se você tivesse que escolher um símbolo para carregar no peito todos os dias, você escolheria apenas uma forma bonita ou uma cruz consagrada pelo poder da oração? Se esta mensagem tocou seu coração, declare sua fé agora mesmo nos comentários escrevendo amém. Cada amém é um testemunho de luz e proteção espiritual. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa compreender o poder e o significado dos símbolos que carrega. Não vá embora ainda. Continue essa jornada de fé assistindo ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, revelaremos outro símbolo com mensagens espirituais profundas que muitos desconhecem. Que a cruz de Cristo seja sua luz e sua proteção, hoje e sempre. Amém.